Ele era milionário, podia ter ajudado qualquer pessoa, mas escolheu aquela família. O detalhe é que ninguém sabe o verdadeiro motivo, e quando eles descobriram quem ele realmente era, tudo mudou, inclusive a vida dele. E o que aconteceu depois? Ninguém estava preparado. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: carros caros, casas enormes, viagens que pareciam saídas de um filme, mas todas as noites, ele voltava para o mesmo lugar vazio. O silêncio daquele apartamento de luxo era mais alto do que qualquer festa que ele frequentava. Porque riqueza não preenche a ausência. Durante anos ele seguiu a mesma rotina: reuniões, contratos, números que só cresciam. Até que, numa tarde comum, algo fez ele parar o carro. Não foi um pedido de ajuda. Não foi um assalto. Não foi nada chamativo. Foi uma cena simples. Uma família sentada na calçada, dividindo uma refeição que claramente não era suficiente para todos. O pai fingia não ter fome, a mãe sorria, tentando disfarçar o cansaço, e as crianças comiam em silêncio, como se já tivessem aprendido cedo demais a não reclamar. Algo apertou o peito dele, não era pena, era reconhecimento. Aquela cena não era estranha, era familiar demais. Por alguns segundos ele ficou ali parado, observando, como se estivesse olhando para o próprio passado. Ele desceu do carro sem pensar muito, sem seguranças, sem ostentação. A família se assustou no começo. Quem não se assustaria? Um homem bem vestido, relógio caro, sapatos limpos, parado diante de quem mal tinha o que comer. Ele falou pouco, disse apenas que queria ajudar. Nada de discursos, nada de promessas grandes. Só um gesto simples. A mãe recusou no início, disse que eles dariam um jeito. O pai manteve o olhar baixo, orgulhoso demais para aceitar, mas cansado demais para insistir. As crianças observaram tudo em silêncio. Então, ele fez algo inesperado. Em vez de entregar dinheiro, ele sentou no chão com eles. Ali, naquele instante, a diferença entre mundos começou a desaparecer. Antes de ir embora, ele deixou um endereço. E disse algo que ficou ecoando na mente da família: amanhã, se quiserem, eu volto. Não pediu nada em troca, não explicou quem era. Não disse por quê. Ele apenas foi embora, com os olhos marejados e o coração bagunçado. O que aquela família não sabia é que aquele homem já tinha vivido exatamente ali. E o que ele estava prestes a fazer não era caridade. Era uma tentativa desesperada de consertar algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar. No dia seguinte, eles acharam que ele não voltaria. Pessoas como ele nunca voltam. Mas no mesmo horário, o carro parou no mesmo lugar. Sem buzina. Sem chamar atenção. Ele desceu com sacolas de comida nas mãos. A mãe levou alguns segundos para reagir. O pai permaneceu imóvel, como se estivesse tentando entender o que aquilo significava. Ele não falou muito, apenas disse: hoje ninguém vai dormir com fome. A ajuda começou assim, pequena, silenciosa. Um dia, comida. No outro, remédios. Depois, uma conversa rápida. E como vocês estão? Sincero. Ele nunca entrava na casa, nunca perguntava demais, nunca tirava fotos, parecia fazer questão de não ser visto. Com o tempo, a família começou a esperar por ele. Não pela ajuda, mas pela presença. Porque, diferente de muitos, ele ouvia. O pai contou sobre o emprego perdido. A mãe falou do medo de não conseguir proteger os filhos. As crianças começaram a sorrir de novo. E ele ouvia tudo em silêncio. Como se cada palavra fosse um peso que ele reconhecia. À noite, longe dali, o milionário encarava o próprio reflexo no espelho. E as lembranças voltavam. Um barraco pequeno, um pai ausente, uma mãe que dizia: um dia, tudo vai melhorar. Mas não melhorou. Ele cresceu rápido demais, aprendeu cedo que ninguém vinha salvar. E jurou que se um dia tivesse poder, ninguém perto dele passaria pelo mesmo. A ajuda começou a mudar de forma. As contas foram pagas sem aviso. A geladeira, antes vazia, passou a ficar cheia. Material escolar apareceu para as crianças, mas o nome dele continuava um mistério, até que algo deu errado. Um vizinho comentou. Falou de um empresário famoso, disse um nome, e a mãe pesquisou.
As fotos na internet confirmaram tudo. O homem simples que sentava no chão com eles era milionário. O clima mudou. O pai se sentiu humilhado. A mãe, enganada. As crianças, confusas. Quando ele voltou, não foi recebido com sorrisos. Foi recebido com silêncio. O pai falou o que estava entalado. O que você quer da gente? Ele tentou explicar. Mas como explicar algo que nem ele entendia direito? Eles achavam que era um projeto, um teste, ou pior, uma história bonita para aliviar a consciência. Naquela noite, ele foi embora mais cedo. Pela primeira vez, não deixou nada. Porque o que estava em jogo agora não era dinheiro, era verdade. Eles achavam que estavam sendo usados. Mas o que aquela família ainda não sabia é que aquele homem estava ali, porque não teve ninguém quando precisou, e a revelação que viria a seguir mudaria para sempre o destino de todos eles. Naquela noite, ninguém dormiu. A casa estava em silêncio, mas a dúvida gritava. Será que eles tinham afastado a única pessoa que apareceu quando ninguém mais apareceu? No dia seguinte, o carro voltou. Mas dessa vez, ele não trouxe sacolas. Veio sozinho. Sem pressa. Sem defesas. O pai abriu a porta. E antes que qualquer discussão começasse, o milionário falou. Eu não vim trazer nada hoje. Vim explicar, ou ir embora. Eles sentaram. O clima era pesado, então ele começou a contar algo que nunca tinha dito a ninguém. Falou da infância pobre, das noites sem jantar, do pai que sumiu, da mãe que fazia o impossível. E mesmo assim não conseguia tudo. Ele olhou para as crianças, e a voz falhou, porque aquela cena era idêntica à dele, anos atrás. Ele confessou: quando vi vocês, não vi uma família desconhecida. Vi quem eu fui. Vi o que eu sobrevivi. Disse que não ajudava por culpa, nem por imagem, nem por pena. Ajudava porque ninguém ajudou ele. O pai abaixou a cabeça. A mãe chorou em silêncio. Pela primeira vez, eles entenderam. Então veio a parte mais inesperada. Ele disse que não queria apenas ajudar. Queria criar oportunidades. Um emprego para o pai. Um curso para a mãe. Educação garantida para as crianças. Nada de favores eternos. Somente caminhos. Mas deixou claro. Se disserem não, eu vou entender. Porque ajudar de verdade também é respeitar. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, o pai estendeu a mão. Não por dinheiro, mas por dignidade. Meses depois, a vida daquela família era outra. Não perfeita, mas possível. E o milionário parou de voltar para um apartamento vazio. Porque às vezes, a família que a gente perde volta de um jeito que a gente nunca imaginou. No fim, ele achou que estava salvando uma família, mas foi ali que ele se salvou também. Se essa história te tocou, talvez alguém perto de você esteja precisando de mais do que dinheiro, de alguém que escute.